Queridos amigos, um dos artigos do Código Civil que eu considero dos mais interessantes é o artigo 187, o qual, de maneira inovadora dentro do direito brasileiro, introduziu expressamente a figura do abuso do direito entre nós. E por que eu digo que a figura do abuso do direito foi introduzida de forma expressa com o Código Civil de 2002? Porque no Código anterior, de 1916, havia uma construção doutrinária e jurisprudencial a partir do artigo 160, o qual estipulava, como vocês observam na edição, que não era considerado ilícito o exercício regular de um direito, de sorte que a doutrina e a jurisprudência, raciocinando a contrário senso, considerava que um agir desmedido poderia se encaixar na teoria de origem francesa do abuso do direito. Então, me parece que o artigo 187 facilitou demais a construção da doutrina, da jurisprudência e dos advogados em cima dessa teoria. E nesse vídeo eu vou destacar a atualidade desse pensamento, que é muito útil no dia a dia dos tribunais brasileiros. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a autoria acadêmica dessa tese do abuso de direito, que é do professor Louis Josserand. Louis Josserand, que viveu na virada do século XIX para o século XX, publicou uma obra clássica chamada O Ensaio sobre a Teoria do Abuso do Direito. E nesse estudo inovador, ele selecionou uma série de decisões, especialmente da França, a partir de casos que envolviam especialmente direito de vizinhança, em que a jurisprudência francesa admitiu a figura do abuso do direito. Exemplo número 1, um vizinho que erguera uma chaminé em tamanho manifestamente desproporcional, supostamente com o objetivo de prejudicar a fruição da propriedade do seu vizinho, para quem a luz solar foi sensivelmente reduzida, por exemplo. E o caso número 2, que provavelmente é o mais célebre de todos, julgado pela Corte de Cassação, é o chamado caso Clément Bayard, em que uma empresa de dirigíveis postulou a destruição de espigões de ferro, na tradução para o português, de aproximadamente 16 metros, que haviam sido colocados próximo da divisa entre uma propriedade e outra. Então, vamos dar um exemplo didático. O Daniel ergue barras de ferro com 16 metros de altura dentro da sua própria propriedade, mas com o objetivo de prejudicar o pouso dos dirigíveis, dos Zeppelins, desta empresa Clément Bayard. E a corte francesa considera que, como o agir do Daniel era motivado por um interesse egoístico que desconsiderava os direitos de outras pessoas envolvidas naquela relação, este agir do Daniel estaria contrário ao direito, ainda que o Código francês afirmasse que o direito de propriedade poderia ser usufruído da forma mais absoluta possível. Na obra de Josserand, selecionei 2 trechos aqui na edição, ele já a abre com uma citação de Voltaire, dizendo que o exercício desmedido, irrestrito, sem obstáculos, de um determinado direito, automaticamente se converteria em uma injustiça. Por sinal, Josserand afirma que a sua obra busca transformar o antigo brocardo do direito romano, que era dura lex, sed lex, em um brocardo mais compreensivo, mais harmônico com o direito das pessoas, que seria summum ius, summa iniuria. Então, a partir desse pensamento de Louis Josserand, o Código Civil Brasileiro, em boa ordem, no artigo 187, positivou o abuso do direito. Mas qual a atualidade atual? Vamos pensar em algumas situações que não existiam no século XIX e que surgiram apenas agora no século XXI, como, por exemplo, o bullying, como, por exemplo, as manifestações nas redes sociais, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, que sim, já existia em séculos anteriores, mas ainda está na pauta do nosso dia a dia. Diferenciar o que é uma brincadeira saudável do que é o bullying pode ser feito através da teoria de Josserand do abuso do direito. Porque aquele que excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelo fim social, pelo fim econômico de um determinado direito, pode incidir no artigo 187 e pode responder pela sua prática abusiva, desmedida no seu exercício jurídico. Selecionei 2 casos concretos recentes, um do Tribunal de Justiça de São Paulo, um do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ilustrar a aplicação da teoria. Primeiro caso de São Paulo, como vocês observam aqui do lado da edição na ementa. Seguranças de um supermercado se deparam com uma criança descalça e uma criança que, segundo a ementa, tem uma deficiência. E de forma manifestamente abusiva,
apreendem essa criança, empurram essa criança, agridem verbalmente essa criança. E o Tribunal de São Paulo, com amparo na teoria de Josserran, arbitra uma indenização de R$ 9.800 a título de dano moral. Caso número 2, um cidadão, agora gaúcho, era devedor. E a empresa credora, que tem todo o direito de cobrar a sua dívida, ela liga para o chefe no trabalho do devedor e comunica o chefe do seu ambiente de trabalho de que ele devia determinada quantia. E o Tribunal de Justiça, mais uma vez, aplica a teoria de Louis Josserran para condenar essa empresa a indenizar o valor, a indenizar o prejuízo sofrido no seu ambiente de trabalho, o dano moral. Como os senhores observam, seja no caso de São Paulo, seja no caso do Rio Grande do Sul, a gente pode concluir que inicialmente sejam os seguranças lá do supermercado paulista, sejam os credores do caso gaúcho, eles tinham o direito de, por exemplo, estipular que pessoas descalças não entrassem nesse ambiente privado. Ou, no caso gaúcho, que a dívida fosse cobrada e recebida, mas não da forma como houve a cobrança, aqui no caso do Rio Grande do Sul. Casualmente, o valor arbitrado a título de compensação por dano moral foi R$ 9.000, ou seja, um patamar bastante próximo desse exemplo de São Paulo. Mas eu poderia selecionar tantos outros casos. Tamanha é a presença da teoria do abuso do direito no dia a dia dos advogados, no dia a dia das universidades e no dia a dia dos tribunais. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa dica. Grande abraço a todos.